A gente às vezes cuida melhor do nosso carro do que do nosso corpo, porque o carro vem lá o manual. Ou é gasolina ou é álcool, é o que for, você não troca. Você não fala, ah, não, tá muito caro, eu vou pôr água mesmo. Você não faz isso. Porque você sabe que você vai arrebentar com o motor. Mas a gente faz isso com o nosso corpo. A gente sabe o que é, muitas vezes, o que é errado, mas mesmo assim a gente come simplesmente por um prazer que acontece na boca só, rapidinho e pronto, né? E o resultado final lá embaixo é terrível, né? E a longo prazo, mais terrível ainda. Então, eu sou a favor de colocar o combustível certo, na hora certa. Então, de manhã, bote bastante combustível. Por quê? Porque você vai queimar, você vai movimentar, você vai raciocinar, você vai precisar de combustível. Então, bote um combustível bacana que vai te oferecer energia, vitalidade, disposição, né, alegria, saúde. Então, comece com a entrada de frutas doces, depois precisa ter um cereal, um carboidrato complexo, né? Não um carboidrato simples, refinado, mas um carboidrato complexo, aveia, milho, quinoa, tem vários cereais. É que a gente fica bitolado no pãozinho com um café, né? E uma manteiguinha, e a gente não consegue abrir os olhos assim para ver, né? O horizonte, né, em nossa volta aí de tanta riqueza de nutrição que existe, né? E pão, então, nem pensar. Nem pensar. Ovo. O pão é um dos maiores causadores dessa barriga abdominal aí, dessa gordura abdominal, dessa circunferência no abdômen. O trigo, ele é um alimento, ele até pouco tempo era considerado um alimento muito saudável. Mas houve muito hibridismo, né? Não é nem transgênico, o trigo nem é transgênico. O problema do trigo não é transgenicidade. O problema do trigo é hibridismo. Aconteceu muito cruzamento aí e eles conseguiram produzir um trigo com alto teor de glúten, que é a proteína do trigo. E isso acabou causando muita intolerância no ser humano. E o trigo, e o pãozinho, o pão nosso de cada dia, ele foi refinado também, né? Aí tirou fibra, tirou nutrição, tirou tudo, ficou aquela coisa branca e ainda bota um pouquinho de massa, que é tantão de fermento, né? Para ficar grandão, quer dizer, Para não render. tem nutrição, não tem nutrição e ainda colabora para o acúmulo de gordura, né? Não E nutre. aí, a gente está falando de qualquer pão. Então, o pão integral. Eu sei que quando a gente lê o rótulo, a gente descobre que quase não existe pão integral, né? Quase uma teoria isso, né? Quase uma fantasia. Teria que Né? Porque fazer. está lá farinha, como é que chama? Farinha que tem vitaminas, não sei o quê. É Tem um enriquecido nome. com ácido fólico e tal. É uma Aí farinha eles toda trabalhada que você não tiram, né? sabe nem o que é Refina. mais, né? Eles tiram, refina, tira toda a nutrição, depois fica aquela querendo adicionar alguma coisa para falar que tem alguma coisa, né? Tira e é muita incoerência, né? Pois é, mas aí você hoje em dia tem muita gente que faz pão com farinha de mandioca, com farinha que não tem glúten, Isso. com farinha de amêndoa, farinha de arroz. E tem médico que diz farinha não, nenhuma farinha. Você é do tipo nenhuma farinha ou Não, você é do tipo não, não farinha de trigo? eu sou do tipo evitar o glúten, evitar o trigo. Evitar o trigo, mas as outras farinhas, desde que não sejam refinadas, né, muito industrializadas, tranquilo, porque senão fica difícil, né? Já não pode o pãozinho com trigo, nem o chamado integral. Aí o que que sobra? Aí se não pode outra farinha, não pode, por exemplo, farinha de aveia, não pode farinha de arroz. Aí fica mais complicado, né? Então meu não é pro trigo mesmo, para as E aí outras farinhas. você costuma recomendar ovo? Também eu não recomendo, não tenho recomendado, porque o ovo, para ele oferecer assim alguma nutrição, ele teria que ser, além de caipira, fresco, para ele ainda, assim, o organismo ainda assimilar alguma coisa dele, porque depois que ele passa muito tempo ali,
Porque ele é um ser vivo, né? Se ele ficasse lá debaixo da galinha, ele ia virar pintinho. Então, chega uma fase que ele vai perder a nutrição dele. Não vai ser essa coisa toda que eles falam, não. E Você depois também... sabe que atualmente Ah, eu tenho observado nas caixas de ovos que eu compro que a validade tem sido muito ampliada. Há muito recentemente, valia uma semana, no máximo 10, 15 dias. Agora já chega a quase um mês a validade que vem carimbada na caixinha. não vi, não observei isso. Pode observar, porque eu tenho observado isso, que ela está durando mais. Quer dizer, esse durando mais é entre aspas, porque eu não sei se é mentira do fabricante, do produtor, se Não, é do não, da rotulagem, não sei de não, quem é a mas culpa. tem uma lógica, é o seguinte, eu ia até falar, quando você começou a falar isso, eu ia dizer que o ovo, ele já é um produto industrializado, entendeu? Porque eles forçam ali a adição de coisas na ração da galinha, né? Para ela produzir mais, né? Corta o bico da coitadinha, que é para ela não selecionar, porque o bico é uma forma dela selecionar, dela escolher o alimento. Corta o bico, ela tem de comer de bocados, tem que ir aquilo que ela não quer também. E aí eles aumentaram, inclusive, o teor de metionina. E a metionina é um aminoácido que promove, que é muito utilizado por células cancerosas para elas reproduzirem rápido. Então, é uma proteína, um aminoácido que ajuda a formar a proteína muito rápido. E é utilizado muito pelas células cancerosas. Então, eles Caramba. conseguiram aumentar o teor de metionina no ovo. Esse é também um dos problemas que eu não tenho recomendado, sabe? Passou a ser um produto industrializado e aí fica complicado ter saúde. E os queijos? Leite e derivados eu não recomendo nada. Nada? Nada. Por quê? O leite, ele é altamente inflamatório. Ele causa inflamação. E inflamação vai complicar muitas coisas, né? Por exemplo, as artérias inflamadas vai aumentar o acúmulo de gordura, vai alterar a pressão arterial, vai complicar muito a saúde da pessoa. Então, é um alimento altamente inflamatório. Por que que é? Por causa da lactose e por causa da caseína. A caseína é a proteína, né? A lactose é o açúcar. Leite é alimento de bebês. Na natureza, você não vê um animal adulto mamando. Não vê. E raramente, só por alguma questão de sobrevivência, você vai ver uma espécie mamando em outra. Você não vê, não é normal. E o ser humano é o único ser que mama depois de adulto e ainda noutra espécie. Numa mãe que não é a dele, né? A mãe do bezerro, né? Então, isso causa... nós temos uma genética, né? Como eu disse, nós fomos formados de uma forma maravilhosa, como diz o salmista, né? No Salmo 139, eu acho lindo aquele verso que ele fala que nós fomos formados de uma forma espantosa, maravilhosa. E aí, o nosso código genético, genes são ligados e desligados, dependendo da necessidade do nosso organismo. Para manter a gente vivo e com qualidade de vida, os genes podem ser desligados ou ligados. E o gene para a produção da lactose, da lactase, que é a enzima que digere a lactose, ele é desativado depois de uma certa idade. Depois que passa a primeira infância ali, esse gene é desativado, ele é desligado. Então, não acontece a digestão da lactose. Não tem uma digestão boa. E aquilo que seu corpo não conseguiu digerir direito, ele também não vai assimilar nada de bom daquilo. E aquilo vai deixando resíduos no corpo e causando inflamações. Eu digo que todas as ites respiratórias, o leite é o causador. Se ele não for o causador, ele está piorando a situação. Então, As rinites, bronquites, tudo isso? Sinusite, bronquite, amigdalite, todas as ites. Se ele não for o causador, ele está participando.
Porque nesses anos, assim, Isso vale para todos os leites, leite de cabra, leite de vaca, todo de origem animal. leite vegetal não, né? Não está Não, leite incluído. vegetal não, porque não tem a lactose. Uhum. Né? Por que as ites respiratórias? Porque aqui nós temos produção de muco. E o leite, ele aumenta a produção do muco, De muco. aumenta a produção do catarro. E aí vai grudando nas vias respiratórias e causando os problemas. Tanto que a retirada do leite das crianças, né, ou das pessoas que têm esses problemas de saúde, resolve tranquilamente. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!